último capítulo da septologia. Depois da trilogia Criação, começou a septologia e hoje encerra o último capítulo. Torá original, vem aí, trilogia Profetas original, os poéticos e históricos já foram gravados, tudo será compilado para a terceira edição da Bíblia original Codex. Qual é o tema de hoje na capa aí? Os horrores da Bíblia. Não julgue pela capa, nem pelo título, não seja tolo. Poderíamos falar sobre as pragas e as mãos da sexta do Criador, como em Números 16, leia lá na sua BS inteiro. A sua ira em Números 25, que prova a dualidade do Criador, ou em Números 31, onde, pasmem, as não virgens são assassinadas. E pior, é dada uma ordem para assassinar as não virgens. E como é que ia ter certeza disso? Imagina, vamos falar aqui da relatividade do ímã. Como é que ia comprovar quem realmente perdeu ou não perdeu? E uma vez que, digamos, perdeu, morria. Isso é o que está lá em Números 31. E mesmo assim os religiosos cegos vão dizer: a Bíblia é sagrada e não é adulterada. Ou Deus não é dual, resistindo à dualidade. Existirão ainda os iludidos pela batalha espiritual que é baseada no zoroastrismo, mazdaísmo, marcião, maniqueísmo e gnosticismo, onde o diabo é o Deus demiurgo. Escreva aí, demiurgo. Toda a filosofia mundial, desde o gnosticismo e maçonaria, tem a ideia do Deus demiurgo. Assim como os reptilianos em Liu Enkiu. Toda essa loucura vem da ideia universalista ou dualista de dois deuses, um bom e um mau, que ficam guerreando e disputando o ser humano. E é isso, pasmem vocês, que entrou na teologia de Agostinho, mesmo ele sendo um ex-zoroastrista maniqueísta que foi contratado pela Igreja Católica na época para refutar. Mas na verdade, ao invés de refutar, ele incorporou o assunto. Porque hoje, até hoje, a teologia tem um Deus e um adversário, o diabo, que lutam pela vossa alma, pela vossa adoração, que disputam. Você já viu os pastores gritando: vamos esvaziar o inferno, vamos encher o céu? A ideia de disputa pela alma. Isso veio do dualismo do Deus demiurgo e não dualidade. Então, quando até os esotéricos e sociedades secretas vão errar, porque não conhecem como vocês a dualidade do Criador plural Elohim. Está entendendo? Então começa aqui. Olha que bonito o testemunho de alguém ali dizendo que era adventista e depois que assistiu, foi confrontado e agora enfim entendeu o que é o primeiro contrato. Vamos mais? Poderíamos falar sobre Deuteronômio 21, na passagem horrorosa, machista e danificada por escribas legalistas que diz, olha só, isso aqui é adulteração. Está vendo que você vai ter que ter muita sabedoria no escrutínio para saber o que é dualidade de Deus, o que é adulteração, o que é cópia dos códigos de Hammurabi. Está vendo? Então essa passagem aqui que eu vou falar de Deuteronômio 21 é um absurdo. Olha o tamanho do machismo dessa passagem. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista. Meu, essa passagem é ridícula, é absolutamente escribal, acrescida. Quem aí conhece a Deus? Como é que faz para conhecer Deus mesmo? Lembra da minha trilogia, Quem é Deus? Para você conhecer Deus, você tem que ver todas as vezes que Deus falou. Assim diz o Senhor. Se você observar sempre o que Deus falou, você vai começar a conhecer Deus. Sabe aquele avô, bisavô que você nunca conheceu e queria conhecer? Como é que você faz? A tua mãe que você nunca conheceu, como é que você faz para conhecer? Um áudio dela, um vídeo dela, uma foto dela, um texto dele, alguma coisa que ele falou, que ele disse. É assim que você faz para conhecer um espírito que não tem mais carne. E como é que faz para conhecer Jesus, que morreu há 2000 anos?
Como ele vive dentro de você? Conhecendo suas palavras. Suas palavras. E eu pergunto, essas são as palavras do Deus que vocês conhecem? Olha só. Entrou numa cidade, guerreou, pegou presos para você. Fez cativeiro. Fez deles cativos. Olhando na prisão e vendo que tem assim alguma menina interessante. Quer dizer, feia não, feia fica aí. Escrava, morre aí, desgraçada. Você é feia. Mas se for bonita, vem cá. Os outros deixa aí. Quer dizer, só de existir uma lei dessa, o cidadão já ia fazer o quê? Na hora de pegar escravos para si, ele já ia pegar para burlar a lei exatamente aquelas pessoas que entendeu? Aí se ela for bonita, olha isso, está na Bíblia. E a cobiçares, e a tomares por mulher, então trarás para a tua casa. Ela vai raspar toda a cabeça. Ué. E agora, CCB? Mas não é para cortar o cabelo, Assembleia de Deus. E agora? E a 1 Coríntios 11, como é que fica? Como é que fica a 1 Coríntios 11? É para raspar a cabeça dela. Raspa toda a cabeça dela e cortarás suas unhas. Vai tirar o vestido, deixa ela nua, coloca ela sentadinha na tua casa e faz ela chorar para o teu pai e para tua mãe um mês inteiro. 30 dias. Com a unha cortada, sem cabelo, careca e dizendo: pai, mãe, eu quero o lar, eu era escrava e só tem um jeito de eu ser feliz. Se vocês deixarem eu ficar com esse homem à força, pro resto da minha vida, e assim eu deixarei de ser escrava. Não era melhor ficar na cadeia? Meu Deus do céu, gente. Onde estão as pessoas de bom senso? E depois chegarás a ela e tu serás seu marido e ela tua mulher. Depois de 30 dias chorando, ela vai ser tua esposa. E será que, ainda, se não te contentares, pode deixar embora, mas não pode vender, porque você humilhou ela. Mesmo assim, peguei da prisão. Olha que coisa boa, é um burguês naquela época, uma pessoa assim com alguma posse, classe média alta, que olhava na prisão, via lá duas menininhas, traz, faz esse processo todo, pega elas, não gostei, mais prisioneira. Quer dizer, entenda uma coisa. Por isso que quando você vê as discussões de se pode ou não pode separar divórcio na discussão dos fariseus com Jesus, é ridículo. Porque a questão do divórcio diz respeito à pessoa que você fez o contrato de casamento. Mas existiam várias outras leis que permitiam você ter várias outras mulheres sem ser aquela do casamento. Ou seja, a estupidez absurda dos pastores citar versículos da Bíblia para endossar alguma proibição de divórcio segundo casamento. É ridículo. Porque nós estamos falando aqui no tempo da lei. Pensa. Então isso daqui é Deuteronômio 21, do 10 ao 14. Está vendo? Eu não sei se vocês conseguem entender como é que Deus é. Ele é livre. Ele não é como o sistema religioso que usa o sexo para te colocar em culpa. Eu vou falar hoje o programa inteiro, a aula toda. Mas ao mesmo tempo, ele é terrível com quem não cumpre contrato. Que é claro, não é essa passagem. Essa passagem é ridícula, absurda, machista e adulterada. Perceberam? Que terror. Destruindo a hipocrisia dos legalistas. A Igreja Católica e os protestantes tradicionais até a década de 50, as pentecostais até a década de 90, como a Assembleia de Deus, e até a CCB, Deus e Amor, Tabernáculo e outras mais legalistas estão implodindo porque caíram na armadilha do Criador, o crivo. Por quê?
Veja lá, eles citavam Deuteronômio 22:5. A mulher não usará roupa de homem, e o homem não usará roupa de mulher, pois o Senhor, seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Ponto. Esse é o texto dos regulamentos, credos, dogmas, costumes das igrejas. Pasmem que até a Batista e a Igreja Católica em 1950 usava esse texto, que era cultura daqui. Uma mulher não podia entrar de calça numa paróquia católica, nem na Igreja Batista. Depois, mais tarde, as coisas foram mudando e foram atingindo as denominações. E igreja por igreja vão caindo, porque são ventos de homens. Doutrinas de homens são como vento. Passam. Mas o que eu vim trazer para vocês como último capítulo, pelo amor de Deus, preste atenção. Valorize esse momento. Valorize esse momento. Olha só. Estão preparados? Qual é o capítulo mesmo? Fala aí. Deuteronômio? Vamos, gente, presta atenção, senão vocês não vão entender. Qual é o capítulo? Deuteronômio 22. É o texto usado para proibir calça. Meu Deus do céu. Túnica masculina, túnica feminina. Calça comprida feminina, calça comprida masculina. Esses dias eu estava aqui de calção e chinelo. É calor, ué. Alguém, ai, que estranho te ver desse jeito. Você acha que Jesus andava como, hein? Você pega Mateus 23, não é só túnica, não. Jesus diz assim, as túnicas de vocês esfregam o chão. Quer dizer, a dele não. Jesus usava o quê? Sapato fechado ou sandália? Ô bando de legalista infiltrado. Não, e mesmo você que diz, nada a ver, né? Que coisa ridícula. Mesmo você, quando olha eu de calção, mas quando olha eu todo arrumado, muda até o respeito. Tu respeita alguém por roupa? Hein? Vamos mais. Agora vamos entrar no contexto de Deuteronômio 22, que o homem não pode usar roupa de mulher. Oh, meu Deus do céu. Você não está vendo que o objetivo é o pacto exclusivo para que essa nação especial fosse diferente das outras? Só isso. Vamos mais. Mesmo capítulo. Se um homem casar-se e depois deitar-se com ela, rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la, casei, mas não é virgem coisa nenhuma. Se ele provar a virgindade, é ótimo. Se ele não provar, ele vai ter que pagar uma multa. 100 peças de prata. Porque prejudicou a reputação de uma virgem israelita, tá vendo aí? Mas se ele provar, ele está livre dela. Se ele provar que ela não é virgem, ele manda ela embora. E isso aí está no mesmo capítulo. Ué, essa parte não querem cumprir? Então se é para cumprir a roupa, é para cumprir isso aqui também. Mas não é só isso, vamos lá. Não vai poder se divorciar dela enquanto viver. Imagina, ele humilhou olha que coisa ridícula. Ele humilhou a moça, dizendo, eu não quero mais saber dela, não gostei dela, eu provei, não gostei, e ela não era virgem. Aí os pais fazem uma apelação junto ao Sinédrio, a corte, dos 70 anciões, e diz, olha, nossa filha é virgem sim, vamos provar. E faz lá um exame, prova. Aí vamos supor que prova, coloca um dinheiro lá na mão do ancião hoje. Prova, ou realmente era virgem. Sei lá como é que eles conseguiam fazer isso, né, gente? Aí prova. Depois que prova, o homem tem que pagar 100 moedas de prata para os pais da moça. Quer dizer, a relação já azedou para sempre, né? Com sogro e sogra. E ainda vai ter que ficar com ela o resto da vida. Quer dizer, humilhou a menina e é obrigado a ficar com a menina. Oh, Jesus Cristo. Ai, ai, ai. Agora, se comprovar, aí mata ela apedrejada na frente dos pais. Comprovou? Mata. Tá vendo? Eliminem o mal diante de vocês.
Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois têm que morrer. Elimine o mal. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida, a gente já falou sobre isso aqui essa semana, leve os dois e apedreje. Elimine o mal. Se contudo um homem encontrar no campo, lembra lá aquela história toda da zona rural, zona urbana? Que ela tem que gritar? Por que eu estou falando isso de novo? Porque esse é o contexto de Deuteronômio 22. Olha que coisa ridícula, gente. Quantos milhões de evangélicos no mundo usam saia, vestido? Fala pra mim. Hein, Daiane, você não tem vergonha não de colocar no teu nome CCB? Tem não? Fala pra mim. Quantos usam saia? Por causa desse texto, meu Deus do céu. Desse texto aqui. E qual é o contexto? Mata, 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 mata. Tudo aqui é morte, ó. Não tem chance. Mentiu, traiu, morre. O que tem aqui que a gente vê nesse texto? Pena de morte, pena de morte, pena de morte, pena de morte, pena de morte. Tá vendo? Por que isso é importante? Eu quero que você guarde isso. Essa ligação, o vínculo da morte com a lei. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo. Lembra que eu falei? Também tem que pagar lá. Se o homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e se forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Terá que casar com a moça mesmo depois de violentar. Mas quer dizer, estuprou a moça, paga 50 peças de prata para o pai e fica com a moça e não poderá divorciar dela. Quer dizer, essa é a lei do divórcio, pelo amor de Deus. A lei do divórcio é, não pode divorciar. Vamos ver se a igreja é diferente? Vamos ver se as igrejas são diferentes? O cara bate, 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 bate na mulher. Não pode divorciar. A pessoa ainda acha que essa é a vida que Deus escolheu para ela, é o que Deus preparou para ela. Ontem a gente estava conversando aqui sobre abrir e fechar madre. Senhor, abre a madre. Senhor, fecha a madre da minha mulher. Engravidou de novo. Senhor, não fechou direito. Senhor, fecha de novo. Jesus, fecha essa madre. Está vindo o 5º filho. Jesus, fecha a madre. Porque é Deus que, né? Senhor, é o que o Senhor quiser para a minha vida, tá? Eu vou fazer aqui, se o Senhor quiser. Gravidou? Então tá bom, então é a vontade de Deus. Olha aí, gente. Aí sofre com o marido, chegou até pegar o marido se esfregando lá no menininho, na menininha, no animal, sei lá. Esses sem vergonha aí que colocam até página pornográfica no meio da Bíblia e ficam lá lendo a Bíblia. Nossa, como você lê a Bíblia. Né? Sem vergonha. Aí o que acontece? Pega lá o avô, o bisavô, não sei o que lá, o irmão do Senhor fazendo isso. E faz o quê? Não pode separar dele. É a tua prova, irmão. A gente vai orar. O que a gente vai fazer? Orar. Vamos orar? Vamos orar. Você está vendo como nada mudou? O sistema legalista deles, dos preceitos, são os mesmos. Percebe? Igrejas, casa da bênção, casa da oração, tabernáculo e outras legalistas usam Levítico 19 para oprimir as mulheres. Olha só. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Escreva aí, 2 tipos de tecido, Levítico 19. Eu entrevistei em Gramado, coloca aí, ó, Áquel, Gramado, testemunho. Aí você vai ver que eu entrevistei uma família que saiu dessas igrejas assim, que lá na denominação, são várias assim, tá? São muitas denominações. Lá tem que usar a roupa específica que a igreja determina. Não pode ter um desenho na xícara, não pode ter não sei o quê. Os homens comem primeiro, o que sobrar as mulheres comem. Já pensou, gente? Você já pensou? As mulheres têm que usar uma roupa sem estampa, sem desenho, sem 2 tipos de costura, 2 tipos de tecido. É uma cor só. Se é preto, preto inteiro. Se é azul, azul inteiro. Cores foscas sem chamar atenção, cores escuras. Um pano só, a mesma coisa que pegar um lençol e... Isso baseado no quê? Levítico 19.
Só que aí os adventistas pegam Levítico 19, vê essa parte e diz, não, isso aqui não dá, né? Vamos descer um pouquinho. Versículo 30, guardar o sábado. Aqui sim. Os adventistas preferem o 30. É o buffet do capítulo. O 19 não precisa. Mas as outras igrejas não vão gostar nem do 30 nem do 19. Vão usar o 28. Porque o 28 proíbe tatuagem. Não é para cortar a pele, como se cortar a pele fosse tatuagem. Eles não sabem os rituais pagãos, o contrato de exclusividade para fazer diferença entre Israel e as outras nações. Não tem nada a ver com tatuagem de hoje. Aí eles usam aquele o quê? 28 gostei. Aí manda um vídeo lá, pastor, posso ou não posso usar tatuagem? E acha que é moderno, na igreja Bola de Neve, onda dura, que igrejona que eu tô, Mevan. Aí o pastor responde, olha, gostaria eu de deixar, mas segundo a palavra do Senhor em Levítico 19, versículo. Você entende? Não, até pode, desde que você escreva, Deus é fiel. Entendeu? Aí a CCB e a Assembleia de Deus vão preferir a adulteração de 1 Coríntios 11. Sabe por quê? Porque nem na lei que eles usam descontextualizadamente a exigência é o contrário. Quer dizer, para proibir cabelo, agora vamos falar de cabelo. Já falei de saia, não vou nem falar de brinco porque todas elas usavam brincos, joias, pulseiras. Você nunca viu Rebeca, não? Rebeca tinha pingente de ouro no nariz, argola no nariz, na orelha, no pescoço e na mão. Eu estou falando de Rebeca, que é patriarcas. Antes, muito antes, é 2000 depois de Adão e 500 antes de Moisés. Mas nos dias de Moisés, vocês devem lembrar do bezerro de ouro. As mulheres tirando a argola para derreter. Então, quer dizer, não vou nem falar dessas coisas. Vamos falar de cabelo. Aí, para proibir cabelo, adivinha? Não tem um texto em toda a lei para proibir as mulheres de cortar cabelo. Não tem. Não tem nenhum. Pelo contrário, é ao contrário. Aí o que eu faço? Agora eu vou lá para o segundo contrato, em 1 Coríntios 11. Olha que loucura. Não, olha só, eu estou mostrando para vocês a incoerência, é gritante. Porque na própria lei não tem. Agora vamos para o contexto de Levítico 19, que eu mostrei para vocês, que daqui já saiu roupa, cabelo, guarda do sábado, tatuagem. Olha o que diz o texto. Estou resumindo para vocês. Começa assim, quero que o meu povo seja exclusivo. Que obedeçam o contrato exclusivo. Isso é original. Respeitem os pais, respeitem os descansos. É para respeitar o descanso, não é o dia, o cabeça. É o descanso, não é o dia. E nunca tenham qualquer deus pagão, pois eu sou todos os deuses, Elohim. Todo alimento que vocês searem para mim, lembra do dízimo? Marcel, comam até 3 dias, olha a assinatura de Deus aí, ó, 3 dias, mais que 3 dias está estragado, jogue fora. Isso é o que eu estou determinando para vocês. Se comer depois de 3 dias e me desobedecer, está eliminado. Quer dizer, essa é a assinatura de Deus, é por conta dessa forma rígida que Deus é com o contrato, que quem legalista era e escriba era, que sabia ler e escrever, o povo não sabia, o que fazia? Ia colocando seus preceitos, derivados, artigos, e por isso que tem essas coisas gritantes. E aí, para quem não entende de semântica, hermenêutica, vai entender o quê? Vai pensar que Deus é isso aqui mesmo, essa mistura toda. Quando, na verdade, Deus é terrível, sim, mas no que diz respeito a contrato. Não discriminação. Então escreva aí, Deus é terrível, sim, com respeito a contrato, não discriminação. Então você tem que saber interpretar o texto. Ó, isso aqui que eu estou falando, ó, Dani e Bruno, quando vocês forem transcrever, isso aqui que eu estou falando, tem que transcrever pontinho por pontinho. Isso aqui que eu estou falando, porque é assim, ó. Contrato. Deus é terrível com o descumprimento de contrato e não com discriminação. Discriminação não foi palavra de Deus. Percebe? Olha aqui, ó. Toda espiga, uva, qualquer fruto da terra que tiver caído, não juntem. Deixem para o pobre, o necessitado e o pagão estrangeiro que estiver visitando vocês. Quer dizer, não é que era para os pobres saírem catando, não é isso. Veja,
Esse é o mundo que Deus sempre quis. Tá vendo? O mundo que Deus sempre quis. O mundo da terra, do fruto, do produto, da semente, da agricultura rural. Isto é, tem comida de sobra para todos, em abundância. Não é para recolher toda a parte, não é para ser ganancioso. Está vendo? Não sejam corruptos, não enganem, não falem mal, não levantem calúnias, não sejam falsos, não usem meu nome para mentir ou para os seus interesses. Olha isso aqui. Está onde? Está no contexto da tatuagem, no contexto do sábado, no contexto da roupa, no contexto do brinco, no contexto da maquiagem. Eles usam esses textos para proibir as pessoas dessas coisas, quando na verdade ali, ó, está pedindo o quê? Honestidade, caridade. Por que não obedecem em tudo? Querem viver na lei? Querem viver na lei? Então olha aqui, ó, sem calúnia, sem difamação, sem maledicência, sem falsidade, sem hipocrisia, sem usar o nome de Deus, revelarem. Vê, as armadilhas do crivo. Quem assina ou quer viver no primeiro contrato será condenado. Por esta razão é que existe segunda instância, gente. A reologramação é para os que quiserem se salvar através do inválido e mortal primeiro contrato. Como disse o ex-rabino Paulo, lá em 2 Coríntios 3, o primeiro contrato mata. Eu queria que você gritasse isso. Eu queria que todos vocês escrevessem isso. O primeiro contrato mata. É isso que ele quis dizer quando você na tua Bíblia encontra a letra mata. 2 Coríntios 3, que capítulo brilhante na Bíblia Original Codex. A letra mata, o primeiro contrato mata, porque você viu o vínculo à pena de morte. Você está entendendo? Qualquer coisinha que não cumprisse morria. Porque como pode alguém querer estar ainda no primeiro contrato? O primeiro contrato mata. Tu quer o primeiro contrato? O primeiro contrato mata. Mata, literalmente. As pessoas acham que é outro tipo de morte, é literal. É morte. Aí continua. Não paguem seus funcionários em outro dia. Paguem no dia que trabalhou, quando terminar o serviço, a empreitada. Não demorem em pagar, não enrolem. Olha isso. Aí esse aqui não obedece. O versículo da guarda do sábado, o adventista obedece. O versículo 30. Mas ele é empresário, o que ele faz na hora de pagar? Vou ter que pagar. Viu como é que as pessoas são? Você viu a hipocrisia toda? Péssimos empresários, são corruptos, fraudulentos. Me diz aí, qual cristão é um empresário bom pagador, que honra seus funcionários, que não explora? Não falem mal, não zombem nem desprezem os que possuem alguma doença ou deficiência física. Sejam justos como eu, não privilegiem nem pobres, nem ricos. Julguem o ser humano, não por dó ou por interesse. Meu, esse texto aqui eu fiquei encantado. Como a justiça de Deus dele não interferir está exposta nesse versículo de Levítico. É impressionante. Olha por que ele não interfere. Está aí, ó, só esse versículo prova que ele não interfere. Só esse versículo. E prova como que nós temos que ser justos. Ele está dizendo, ó, lembra o que eu falei aqui acho que foi o 4º capítulo sobre dízimo? Lembra que eu falei sobre ajuda ao próximo? Lembra que eu falei sobre, no tema 7 egos, sobre caridade, que tem até escolas contra mim, meu Deus, o Acre não ajuda os pobres, e de novo, aconteceu de novo, depois daquele dia aconteceu de novo. Mais um caso de vaquinha. Mais um. Meu, será que eu vou entender quando? Mas é uma história triste, eu estou com dó. Olha Deus falando aqui, ó. Não ajude ninguém por dó. Não privilegie um pobre por dó. Porque se tu fizer pelo pobre, vai ter que fazer por todos. E se tu não pode fazer por todos, tu só tem responsabilidade pelos teus próximos. Próximos.
Meu Deus do céu. Olha como é que o religioso é. Como ele é hipócrita. Porque ou ele ajuda alguém porque ele tem dó. Ah, é criança. Ah, é idoso. Ah, é um animalzinho. Ou ele ajuda por interesse. Ah, é um rico que eu vou ganhar favores. É alguém que para mim é status. Estar próximo, ajudar. Está vendo? Olha o tamanho da hipocrisia dos religiosos. Não guardem mágoa, não se vinguem, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem 2 espécies de sementes na sua lavoura e não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. É aqui que está o versículo, na parte C. A, B, C. Última oração de um versículo que eles conseguem extrair para proibir as mulheres de se vestir assim assado. Vê, o texto está falando de não misturar sementes e animais. E o que a gente tem hoje? Cristãos na frente de laboratórios, cristãos na frente de transgênicos. Agora, comer alimento transgênico pode, produzir alimento transgênico pode, ração transgênica pode. Deixa eu te ensinar uma coisa, se o produto que você está comendo tem um delta amarelo e no meio do delta amarelo tem um T, é porque ele é transgênico. Vai lá na tua cozinha agora, pega todos os alimentos e procura lá um delta amarelo com um T. Bem alerta assim, ó, para você, transgênico. Isso aí devia ser jogado fora, nem produzir nem comer. Ah, mas a roupa tem que ser um pano só. Você está vendo? É impossível seguir a lei. Como são hipócritas. Como são hipócritas. Oh, tristeza. Revelarem. Aí está lá, essa fruta aqui foi enxertada. Ah, é hipócrita. Ah, esse daqui eu misturei a maçã com o pêssego, deu pêssego. Macego. Vê, exclusividade, mas os hipócritas legalistas hoje querem obedecer só o que lhes interessa, é o buffet bíblico. Revelare, veja essa adulteração abaixo de escravidão e racismo. Agora, nitidamente, é aquela passagem de adulteração. Vamos lá, interpolação. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada, nem recebido sua liberdade, que ninguém pagou para libertar ela, aplique-se a devida punição, mas não precisa matar nesse caso. Sabe por quê? Porque é escrava. Se fosse outra mulher, uma mulher livre, morria. Mas como é escrava, não tem problema não. Gente, pelo santo amor de Deus, quando você ouvir um comunista, uma feminista, um LGBT, um ateu, um agnóstico dizendo assim, a Bíblia é criminosa, nunca mais vá lá com fúria defender. Pelo contrário, vai passar esses vídeos para ele e vai dizer assim, olha, só não pode combater um erro com outros erros. Excesso com excesso. Violência com violência, mal com mal. Nós temos que combater o sistema com a verdade, com a coerência, não com ódio. Vê, tudo errado, tudo equivocado. Olha, esse texto é ridículo, absurdo. Está vendo? É escrava. Não precisa matar não. Não comam nada com sangue, ponto. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, dos espíritos, dos deuses aqui, ó. Nem tatuagem em si mesmo. Mortos aí na tua Bíblia aqui é Deus, é por causa dos pagãos, é para fazer diferença. Não tem nada a ver com a tatuagem de hoje. Tem a ver com os cortes que eles faziam para honrar os deuses, rituais pagãos. Já falei isso tantas vezes, tem até um vídeo específico sobre isso. A questão é, me lembro que eu tinha lá, sei lá, 15 anos, eu já era professor. Está aqui minha mãe sabe.
Eu era professor de igreja. Eu me lembro quando eu terminei uma aula, uma senhora que tinha a vida toda errada chegou para mim e disse assim: ô irmão Akel, por que você cortou o cabelo assim nesse estilo meio surfista, menos embaixo que em cima? Eu, por quê? O que tem a ver meu cabelo? É porque tem uma passagem da Bíblia que eu não me lembro onde é que está, que essa passagem diz que não é para cortar os canos da cabeça. Aí eu falei: mas ter marido corrupto que traz 20 cesta básica na igreja para agradar a igreja, pode, né? Você vê? Ô coisa, ô dificuldade, iluminarem, por causa das 71 nações pagãs, é esse contrato de exclusividade para fazer a diferença, é o ex. Mas as igrejas hipócritas vão usar esses textos para oprimir fiéis, escravizá-los e principalmente mulheres. E eu quero que você preste atenção na primeira parte ali, ó, não comam nada com sangue. E depois, cabelo e barba. Você está vendo? É o contrário. A lei não diz para não cortar o cabelo da mulher. A lei diz para cortar o cabelo. A lei não diz para o homem cortar o cabelo. A lei diz para o homem manter o cabelo e a barba. Eu aqui, ó, que tenho um pouquinho, estou lascado. Vocês aqui, homens aqui, ó, estão lascados. Condenados. Não é para cortar nada no cabelo, nem da barba. Essa é a lei. Mas a parte do sábado fica, a parte do cabelo fica, essa fica. Sabe por quê, Raquel? Você não sabe o que você está falando. Você está confundindo. Existe lei cerimonial. Não tem lei, diferença nenhuma. Lei é lei. Está aqui, ó, Deus dizendo, ó, se não cumprir, se não honrar. Então não tem coerência. Não tem coerência. Não fecha. Vamos mais. Então essa discriminação, essa opressão é interessante para o sistema. Quer ver? Ó, não é para cortar o cabelo nem a barba. Ou seja, nem para praticar o dízimo da lei, isto é, 10% das regras do primeiro contrato, nem para praticar o dízimo eles prestam. Você entendeu que eu falei dízimo ou não? Eles não prestam nem para cumprir a lei. Se eles pelo menos fossem fiéis, aí que vem os suprassumos do ex, que é o quê? Lá na Uniex? Verdade relativa e verdade absoluta. Nossa trilogia principal de Romanos 14. Por quê? Porque lá eu ensino que Deus leva em consideração o que é verdade para a sua consciência ali, naquele tempo. Tá vendo por que eu digo, quando vocês forem nas igrejas com a camisa do ex, vão, falei no 5º simpósio, com amor, com dedicação, com elegância, mas sempre aprovando a devoção e desaprovando veementemente, impugnando veementemente a hipocrisia e a mentira. Por quê? Onde estão os legalistas que são leais? Eu quero ver a pessoa que cumpre tudo, que obedece tudo, fielmente. Cadê? Todas essas regras foram suprimidas aonde? Em Atos Macelerim 15, lembra? Como revelamos no 2º contrato. Eu estou falando isso porque, veja, é nesse texto aí que tem para não comer nada, nada que venha do sangue. Veja aqui, ó. Ó. Vou voltar aqui, ó. Não comam nada com sangue, tá vendo? Nada com sangue. Tudo foi suprimido. Tudo foi suprimido. Essa parte foi deixada como recomendação, mas nem lei. Em Atos 15, no final da reunião de uma assembleia feita exatamente para discutir o que é que ficava. O texto continua: não recorram aos médiuns para consultar espíritos. Por quê? Porque vocês pagarão um preço muito alto, muito caro por esse atalho. Cuidem dos idosos entre vocês, cuidem dos estrangeiros pagãos entre vocês e detalhe, deem o mesmo tratamento para os pagãos. Olha só, veja, na própria lei está a armadilha deles. Porque dá a impressão, quando se recebe a lei, e é isso que aconteceu com todos eles até hoje, que Deus é discriminatório.
é preconceituoso. Mas, olha a armadilha, não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Obedeçam. Esse é o contexto original do Levítico 19. Quer dizer, ele termina falando o quê? Caráter, 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 caráter. Esse é meu contrato com vocês. Vocês querem? Querem ser diferente? É isso aqui. Se o racismo, a misoginia, a homofobia e o machismo estão aqui, o que dizer da satanização do sexo? Que é a maior grande arma para manter escravos que sempre irão se culpar pelo que é fisiológico, orgânico, que é principalmente a demonização no pico da vida sexual, quando sai da inocência para a consciência, que é a adolescência. Então, se o problema é com mulher, se é com negros, o problema também é aquele preconceito social, pobre, preconceito etário, muito novo, ou preconceito sexual. Isso a vida inteira, mas principalmente aos adolescentes. Vamos lá? Os hipócritas gritam, não pode masturbar. Gente, o assunto aqui não é masturbação, é todo o sexo. Mas vamos começar por aqui. Não ter relação antes do casamento, nem sabe o que é fornicação do original. E mesmo com 90% dos casamentos das igrejas destruídos, o sistema religioso insiste na hipocrisia e vai ficar assim até o reino. Não sabem que desejo é o mesmo que materializar. Não possuem um só verso nos 613 preceitos da lei para satanizar o sexo. Então sabe o que eles vão usar? Gênesis. Você acredita que eles não têm como satanizar o sexo, nem em Levítico, nem em Números, nem em Deuteronômio, nem em Êxodo? Sabe o que eles vão usar? Gênesis. Estou falando de rabino, mas a gente vai colocar aqui Delta, filhos de Abraão. Vamos lá? A avó judaica, sabe o que os rabinos vão usar? Bereshit, Gênesis. A mãe católica e as filhas evangélicas, os padres e os pastores vão usar, pasmem, Efésios, Gálatas, cartas sobre caráter e comportamento para refutar masturbação. O que é que a carta está falando? Caráter. Gênesis 5, perdão, Gálatas 5, Gálatas 6, Efésios 4, está falando do quê? Caráter. Está falando de ética, está falando de postura, está falando de comportamento. Eles vão usar esses textos para satanizar masturbação. Você pega lá a doutrina das igrejas, por que não pode? O jovem pergunta, por que não pode? Aí ele pega lá, está aqui, ó. Não pode porque está aqui, ó, impureza. Aí você vai pegar impureza, no dicionário não vai adiantar. Você vai ter que pegar o grego. Aí no grego você vai ver os sinônimos, nada de nada. Não tem nenhuma relação com sexo. Por quê? Porque as citações de impureza no Velho Testamento, que eu vou revelar para vocês agora, e se preparem, não tem nada a ver com sexo, com mistificação, tem a ver com higienização, saúde. Acredita? É um absurdo. Então vamos lá? Para fechar essa septologia. Então disse Judá a Onã, toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. Olha o interesse dele. E aconteceu que quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão, porque é um problema dele, ego dele, ele não queria, questão familiar dele, interesse dele, e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, e Deus vendo a intenção e o interesse mesquinho dele, matou ele. Por causa da intenção dele, não tem nada a ver com o sêmen, com o pênis dele, não. Nem com a masturbação, e nem masturbação foi. Ele pegou pá, na hora, pum, semeou na terra. Sêmen é semente. Aqui não é masturbação. Você acredita que o rabino usa esse texto para dizer que não pode masturbar? Por que não? Aí, ô rabino, como é que é aquele rabino que você teve lá, o meu inimigo aqui? O Ventura, Gilberto Ventura, é um amigo da Dayana. Fala para os rabinos, ô rabino, não tem um texto de Levítico, não? Nenhum. Não tem nada aí em Deuteronômio. Eu tenho que usar Gênesis.
Onã. Você está vendo que não tem nada a ver a questão da descendência, do problema pessoal dele. Veja, isso é descumprir acordo, contrato. É um absurdo eles terem que usar esse texto para escravizar jovens, mantendo-os no quê? Na culpabilidade infinita que nunca acaba. Porque tem que sempre pedir perdão, sabe? Urina e pede perdão. Já pensou? Uma questão fisiológica. Ai, que vontade, perdoa, Senhor. Ai, que vontade, perdoa, Senhor. Tá vendo? Você sabia que São Tomás de Aquino, pai da teologia, chegou a dizer que masturbação era impureza? Olha que grande mentiroso. Isso eu estou falando porque tem páginas de padres aí no Canção Nova, padres modernos hoje, que vão dizer assim, não, masturbação é uma questão até de saúde, pode fazer à vontade. Mas o pai da teologia de vocês não diz isso. E mais de 60% dos padres também não. Então você vê que é uma questão totalmente incoerente dentro da igreja. Metade diz sim, meu filho, a outra metade diz não, meu filho. São Tomás de Aquino diz que não pode. Não há nem na lei Torá um textinho sequer para proibir masturbação, exceto o vício, a catársia, grego, ou a intenção de fazer mal a alguém. Mas eu vou provar na própria lei, mesmo adulterada, como que o Criador trata o sexo. Está preparado? Eu vou propor para vocês aqui, ó, que vocês fiquem muito, muito, muito silenciosos para prestar atenção nisso aqui, porque isso aqui é magnífico. Levítico 15. Elohim disse a Moisés e Arão: se um homem tiver uma DST, Bíblia Original Codex, terceira edição, que linguagem maravilhosa e atualizada. Sabe, é tão ridículo que a Bíblia diz assim aí na tua Bíblia: polação. Sabe, tá que nem chocarrice parvoíce, mas que raio é isso? Ou então dizer assim, olha, se um homem tiver um fluxo, homem com fluxo, mulher menstrua, mas homem não. Até onde eu saiba. O que é isso aqui? Não vai saber, meu. Você vai, não tem como saber. É DST. Exemplo, gonorreia. Isolem ele até que ele seja curado. Tudo que ele usou estará contaminado e deverá ser, portanto, higienizado. Meu Deus do céu, que vontade de gritar. E eu não posso, que eu estou com hóspedes aqui do Mato Grosso. Eu não vou fazer isso com quem não nos conhece, nem os vizinhos. Eu não vou gritar. Mas que vontade de gritar. Escreva aí. O que eles chamam de impuro é simplesmente contaminação de fluidos corporais. Meu Deus, quem já assistiu o Físico? Idade Média. Os barbeiros que fazem barba e cabelo eram os médicos. Já pensou? Nós estamos falando em 1300, 1200. Agora você imagina 1500 antes de Cristo. Não tinha vacina, não tinha medicamento, não tinha raio algum. Um vírus, uma bactéria se espalhava, ó. Vai. Inclusive teve uma vez que Deus falou assim, eu vou colocar um vírus entre o povo. Tá um desses textos aqui de Números. 14 mil morreram. Rapidinho. Se espalha. Imagina, tinha pouca água, tinha que buscar a água, trazer a água, não trocava a água, ficava no balde. Gente, higienização péssima. Não é como hoje. Aí Deus está dando aqui o quê? Saúde pública, meu. É ciência, isso aqui é, escreva aí, medicina mosaica. Isso aqui é medicina israelense de Moisés. Deus ensinando medicina para o homem, formando o homem em medicina. Olha aqui, ó. Se um homem tiver gonorreia, doença sexualmente transmissível, tudo que ele usou está contaminado. Vai passar para os outros, vai contaminar. Daqui a pouco está o acampamento inteiro, não tem mais controle. Então o que faz? Sai para higienizar. Olha. Aí sabe o que fizeram? Sabe o que os rabinos, os escribas fizeram? E os pastores e todo mundo fizeram? Você sabe o que fizeram? Deram entendimento de impureza.
no sentido de pecado. Se ele tiver um fluxo, toda a cama está cheia de pecado, o quarto está cheio de pecado, a casa está cheia de pecado, a tenda está cheia de pecado, o pinto dele está cheio de pecado, as bolas estão cheias de pecado, está tudo com pecado, não toca mais nele. Você acredita nisso? Nem para entender o que é impureza. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Olha só. Aí sabe o que a igreja vai dizer? Se você tem problema, irmão, que o teu pênis fica saindo sêmen, fica molhando aí, fica excitando, saindo as coisinhas. Olha, ó. Isso aí é pecado, hein? Isso é pecado, hein? A irmã fica molhadinha aí, ó. Pecado, hein, irmã? Pecado. Tem que se lavar, se purificar, jejuar, orar. Tem nada a ver. Deus está tratando o problema como fisiológico, medicinal, humano, biológico, natural. Olha como eles adulteraram. Simplesmente ele está dizendo, se saiu o sêmen, pode acontecer, fui eu que fiz a criatura. Eu sei, às vezes sai. Entendeu? Sai. Saiu, sabe? Saiu. Coçou, saiu, não coçou, saiu, dormindo, né? Saiu. A polação. Saiu. Lava. Porque você imagina aqueles homens machos, judeu forte, gigante, guerreiro, que nem toma banho direito, peludo. Não tinha higiene pessoal direito, não tinha sabonete, não tinha shampoo, não tinha condicionador. Fortão. E aí o sêmen ficava ali naquela... Nem cueca tinha, aquele pano que ele amarrava. E aquele sêmen ficava ali fedendo. E não tomava banho, aquele ficava, espalhava a doença para a filha, para o pai, para o vô, para a mulher. Entendeu? Aí pegava o pano, jogava, deitava em cima. Esses homens que não lavam toalha, não colocam a toalha para lavar, joga em cima da cama. O que acontece? Vai espalhando doença. Deus estava preocupado só com a saúde deles. O que as igrejas fizeram? Satanizaram o sexo, meu. Meu Deus. Os cebosos. Isso aí. Tá vendo? Revelare. Esse é o Criador. Não há satanização da fisiologia em si, mas sim da intenção de errar, descumprir contratos, promessas, traições, violências e maldades. Continua o texto. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavado com água e ficará impura até a tarde. Você viu? Vai ficar em pecado. Pega. Ui, que nojo. Pega uma pinça, pega água, queima isso daí que tá. Por que você pecou de novo, meu marido? Tem nada a ver. É simplesmente porque é o quê? É contagioso. É perigoso. Gente, fluidos, secreções, é onde nós transmitimos doenças. Imagina um povo que não sabia nada de medicina. Hoje a gente sabe. Hoje a gente já passou por Covid-19, já passamos por Zika, já passamos por dengue, já passamos por o quê? DSTs terríveis, já passamos por fases como AIDS, todo mundo sabe. Mas naquela época eles não sabiam nada. Quanta tolice, né? Quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, sabe? Ela tocou nele, ele se tocou, saiu sozinho. Ambos terão que se banhar com água e vão ficar impuros até a tarde. Sabe o que na Igreja Deus é Amor, na Assembleia de Deus achava? E acham até hoje, CCB? Que quando faz sexo, tem que pedir perdão a Deus e orar para ficar puro de novo, santo. Você sabia que na Deus é Amor não pode ter relação sexual 7 dias antes da ceia? Da Santa Ceia. Eu não sei o que eu faço.
como é que a gente ajuda essas pessoas? Como é que a gente ajuda essas pessoas? Ah, meu Deus. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. Você viu? E quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Está vendo? Não é impureza mística. É porque o sangue, igual o sêmen, é fluxo, é fluido, é secreção. É contagioso, pode transmitir vários tipos de males. Então a mulherada não tinha OB não tinha absorvente não, era um negócio complicado, sangue para limpar aquela época, pano, coisa e tal, não tinha onde pôr, não tinha lixeira. Ei, não tinha, sabe? Professor Hidalgo, não tinha os caminhões de lixo passando 11 horas da noite não. Aqueles panos cheios de sangue ia colocar onde, meu? Tem ideia? Pano cheio de sangue, cheio de gonorreia, cheio de sêmen, 3 milhões de judeus no meio do deserto, do sol escaldante, caramba, cheio de vírus, bactérias, não tinha lixeira, não tinha nada, meu, era difícil o negócio. Pega aqui, ó, 1 milhão de mulher com pano cheio de sangue, meu, olha, onde é que vai colocar isso aí, gente? Onde que vai colocar isso aí, gente? Você está vendo? Então ela fica 7 dias em pecado. Sabe o que os rabinos fizeram? Os escribas, os pastores, os padres machistas desgraçados, que vão pagar toda a conta diante de Deus, se é que já não estão pagando, eles vão pagar, mas vão pagar caro. Sabe o que eles fizeram? Aproveitaram, mistificaram essas passagens. Para o quê? Dominar a mulher e deixar a mulher trancada em casa, 7 dias. Menstruou, fica aí. Tá vendo? O que era para ser higiene, virou religião. É mais ou menos nós aqui usando máscara para não passar Covid-19. Não vou nem entrar na questão se é bom, se é ruim, metade dos médicos diz que metade diz que não, eu não estou entrando nessa questão, só estou falando da prática da coisa. Do exemplo recente, vem a segunda onda, hoje começou a aumentar os casos no Brasil, é um inferno, vem de novo. Então assim, a máscara, imagina, daqui a pouco mistificam a Bíblia contando a história do Covid-19, já estamos no Covid-20, Covid-21, Covid-22, daqui 10, 20, 30 mil anos, a Bíblia vai contar o quê? Que quem estava sem máscara era impuro, era pecador. Olha, você está vendo? A desgraça que fazem com as coisas? Meu Deus. E não pode tocar nela, porque ela está impura. Não é que não pode tocar nela. Não é porque ela está impura, não é porque ela é uma desgraçada, nasceu mulher nos dias de Jesus, nem sei se tem alma isso daí. Era assim que tratava uma mulher. Não é isso. É porque o sangue dela, quando não tinha higiene, como era difícil, podia trazer contaminação, podia ter cuidado de não tocar no sangue. Entendeu? Revelare. Pois é, o pessoal está falando ali, álcool, sabe, gel antibactericida. Nada disso tinha, gente. Absorvente, que mais? Fala para mim. Escova de dente. Não tinha, olha, álcool, já pensou? Hoje a gente tem álcool, não tinha álcool, gente. Meu Deus do céu, pensa. Revelare. Os textos originais apenas estão falando em conselhos de higienização para não multiplicação do que? Vírus, bactéria, doença, DST, e não, nunca sobre impureza religiosa, lascívia. Pastor cheio do Espírito Santo, lascívia. Desgraçado. Legalista, mística, tola, escravizador. Os rabinos e escribas adulteraram toda a lei para o quê? Para parecer mística. E assim, com o machismo, expulsam as mulheres das sinagogas, separam, afastam, impedem, boicotam, desprezam. A mulher, quando estiver menstruada, não pode ir para a igreja. É assim que está aqui na lei, Levítico, Deuteronômio. Mas não podia por quê? Para o sangue não encostar e não contaminar, porque não tinha como fazer teste não, de doença não, sabe?
Ninguém tinha como fazer teste naquela época, não. Para ver se está enfermo ou não está, se está contagioso ou não está, não tinha como. Percebe? Aí você vai dizer assim, mas tem as mulheres que eram caprichosas mesmo, com poucas condições. E uma que não é? Uma que já seja relaxada? Pronto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. São pretextos adulterados para colocá-las presas em casa, no quarto. Fica aí, 7 dias, imunda. Dominadas, subjugadas, controladas. E mesmo assim, são elas que mais defendem o sistema religioso. Viu? Sabia que Paulo foi expulso? Está lá em Atos 20, Atos 19. Paulo foi expulso de Éfeso por mulheres religiosas e honestas. São elas que mais defendem o sistema. São escravizadas, subjugadas, destruídas. Então, libertem-se, mulheres. Essa Bíblia é para vocês serem completamente livres. Por que tudo tem que lavar com água da questão sexual? Por que toda a questão sexual aqui na Bíblia não envolve sacrifício? Porque não é pecado! Você está vendo? Todas essas questões aqui, ó, sai sêmen, sai sangue, isso aqui, masturbação, isso aqui, toca, não toca, faz, encosta, transa, só lava. O que Deus está ensinando é, toma banho depois de transar. Toma banho. Depois de transar, você lava. É isso, Deus está ensinando só isso. Somente isso. O que criaram? Ritual da purificação. Você está impuro. Essas coisas são impurezas. Olha a linguagem hoje. São impurezas. Daqui que veio todo o conceito equivocado, meus queridos. Todo o conceito equivocado de santidade. De purificação. De pureza e de impureza. De santificação. Veja agora a mesma passagem em Devarim 23. Se um dos seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, isto é, um homem que teve ejaculação noturna natural, pelo amor de Deus, escreve poluição noturna, o que vai entender? Mas que por higiene e precaução terá que sair do acampamento, mas ao entardecer ele irá, e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento, de forma que determine um lugar também para evacuar, para defecar, como parte do seu equipamento, tenham algo que possam cavar, cria aí uma enxada, uma pá, e quando evacuarem, defecarem, façam um buraco e cubram as fezes. Imagine quantas fezes, quanta urina, quanto sêmen, quantos fluidos. Então Deus está ensinando, olha, tem que ter um lugar certo sempre. Toda vez que vocês se acamparem, estão indo em direção a Canaã, todas as vezes fixou, colocou as tendas, tem que ter um lugar fora do acampamento para defecar, evacuar. E aí tampar as fezes, faz o buraco, tampa as fezes. Igual quando nos dias de Jesus, o lixão de Jerusalém queimava, incinerava, dali que surgiu a expressão o verme nunca morre, o inferno, o pessoal acha que é inferno. É o lixão. Naqueles dias aqui, agora a gente está falando em 1500 a.C., veja, o cidadão que acabou sonhando com alguma coisa, vou fazer um tema sobre isso daqui a uns dias, acabou sonhando com alguma coisa, acontece muito na adolescência, e nasce lá, acorda todo molhadinho, ejaculou, pum! A menina lá, né, que teve um sonho extraordinário, chegou a um orgasmo intenso de noite, sonhando, acorda orando, Senhor, eu não quis isso, Senhor, eu não quis, eu nunca quis, como Satanás é terrível. Satanás projeta sonhos desgraçados, imundos. Mas que foi gostoso, foi. Mas que foi gostoso, foi, Senhor. O que é que Deus está dizendo aqui? Se sonhar com alguma coisa, levanta, toma um banho, fica um pouco fora e volta, para ter cuidar higiene. É só saúde.
higiene. Meu Deus do céu. Tá vendo, gente? Tá vendo? É só isso, higiene. Que tristeza que é o sistema religioso. Esse vídeo destrói ou não destrói? Esse vídeo destrói ou não destrói todo o sistema? É rico ou não é rico? E essa septologia? E a Bíblia original? Se um pastor ignorar o que está aqui, um padre, um rabino, o sistema, ele só está se condenando, porque isso aqui é libertador. E eu termino dizendo, são apenas conselhos de higiene e saúde para lidar com fluxos e secreções. É o Ministério da Saúde do Criador. É a OMS do Reino de Elohim, a Organização Mundial da Saúde. E não leis bíblicas, místicas, religiosas, legalistas e hipócritas. Tão simples, tão deturpado, tão adulterado, mas vai libertar a vida de milhões. Sabe por que eu digo milhões? Porque muitos que por ego, repito, porque muitos que por ego vão torcer o nariz e vão dizer, eu não vou lá ser professor de Aquel, abrir uma escola para ser subordinado à filosofia X ou quem quer que seja. Eu vou pegar aquela Bíblia e transformar em pregação, ensino, denominação lá na igreja, lá na religião. Eu vou transformar em música, eu vou levar do meu jeito, eu vou cristianizar, eu vou evangelizar, eu vou... O problema é todo seu. O que você não sabe é que citando-me ou não me citando, filosofia X ou não, o meu trabalho, o meu legado, a nossa história que estamos escrevendo, eu e vocês todos, professores e alunos, está em todo lugar, todo o sistema e fora de todo o sistema, queiram eles ou não queiram, eles estão servindo da mesma forma como está lá em Filipenses 1, quando Paulo disse, quer seja por uma coisa ou por outra, qualquer que seja a intenção, se dentro ou fora, eles estão lutando pela mesma coisa. Então, pastor, você que está aí, não, eu não vou lá junto com o Aquel, eu vou fazer o meu canal do meu jeito aqui. O problema é todo seu, se você não luta pela errada, você só está se enganando, se equivocando. Você não aprendeu a ser grato, justo, não sabe que trabalhando comigo aqui, o que eu mais quero são professores inteligentes como eu, melhor que eu, para trabalhar juntos, mas o teu ego não deixa. Só sabe o que tu faz? Faz o que tu quiseres, mas vai espalhar a verdade de alguma forma. E nós estamos, eu diria, é difícil dizer, né? Porque a metáfora ela é dual nesse momento. O que seria melhor dizer? Estamos contaminando ou estamos descontaminando o sistema religioso? Sinceramente, as duas são verdadeiras. O que seria melhor dizer? Estamos contaminando ou descontaminando? Para eles é contaminando e para nós é descontaminando. Falou ali a Lei Dayana. Gente, o vídeo de hoje, eu não sei qual é o valor para ti, mas ninguém fala o que eu falei aqui. Boa noite.
Inscreva X para acompanhar as transmissões e atividades X. Mexeu com um? Mexeu com todos! O importante é que... Estamos escrevendo uma linda história! Aê! O sentido da unidade é... Mexeu com um, mexeu com todos! E por ele estamos escrevendo o quê? Uma linda história! Aê! Aplausos!